boa tarde. Meu nome é Karen Laís Soares Lopes. Eu sou nutricionista graduada pela Universidade Federal de Goiás e mestranda em Nutrição e Saúde também pela Universidade Federal de Goiás. Então, hoje nós vamos abordar o enfrentamento da hipertensão arterial com enfoque nos tópicos em nutrição. No mês passado nós tivemos algumas algumas questões com relação à hipertensão arterial, né? Nós tivemos o Dia Mundial de Combate a essa doença e por isso nós resolvemos abordar essa temática. Bem, então, o que é a hipertensão arterial? É uma condição clínica multifatorial caracterizada pela elevação sustentada dos níveis pressóricos. Para um indivíduo ser considerado hipertenso, ele deve apresentar hipertensão arterial sistólica, que é aquela presente na fase de contração do ciclo cardíaco, maior ou igual a 140 mmHg, e ou pressão arterial diastólica, que é a que está presente na fase de relaxamento do ciclo cardíaco, maior ou igual a 90. Nós lemos isso como 14/9, né? Então, para um indivíduo ser considerado hipertenso, ele tem que apresentar esses valores, maior ou igual a 140/9, 14/9. Bem, com relação ao diagnóstico da hipertensão arterial, são necessários alguns critérios e alguns processos para que um paciente seja diagnosticado com a hipertensão. Deve-se aferir, né, a pressão em consultório e ou fora dele. Para isso, devem ser utilizadas técnicas adequadas e equipamentos validados, seguindo os protocolos corretos estipulados por órgãos da área da saúde. Deve-se também analisar o histórico médico do paciente, tanto familiar quanto pessoal. Além disso, deve ser realizado exame físico, investigação clínica e laboratorial. Nesses últimos critérios devem ser abordados anamnese, avaliação de sintomas característicos, como por exemplo, o paciente apresenta ou não dor de cabeça, o paciente apresenta ou não edema de membros, de extremidade, né, de membros. Deve-se também avaliar a presença ou não de lesões em órgãos-alvos, e a partir desses critérios também deve ser realizada a estratificação de risco cardiovascular do paciente, né, para ver qual o risco que esse paciente apresenta a partir da existência de fatores de risco e a partir desse diagnóstico. Com o diagnóstico, o diagnóstico usa-se também para fazer a classificação do paciente. O paciente normotenso, né, que é aquele que apresenta níveis pressóricos normais, ele deve ter pressão sistólica de menor ou igual a 120 e diastólica menor ou igual a 80. Lê-se isso 12/8, né? Então, deve ser menor ou igual a 12/8. O paciente que é pré-hipertenso, a pressão arterial sistólica dele varia de 121 a 139 e a pressão arterial diastólica dele varia de 81 a 89. O paciente que tem hipertensão, como já foi dito anteriormente, a pressão arterial dele é maior ou igual a 14/9. Então, o paciente foi diagnosticado como hipertenso. Existem 3 estágios de hipertensão, né? A hipertensão no estágio 1, ela varia, a pressão sistólica dela varia de 140 a 159, né?
e a diastólica varia de 90 a 99. A hipertensão arterial no estágio 2, a pressão sistólica varia de 160 a 179 e a diastólica de 100 a 109. Já o paciente no estágio 3, a pressão arterial dele é maior ou igual à sistólica, é maior ou igual a 180 e a diastólica maior ou igual a 110. Lê-se isso como 18/11. Nesse caso, a mais prevalente, né, é a hipertensão arterial no estágio 1. Então, nós encontramos mais pessoas nesse estágio 1. Conforme os estágios vão evoluindo, aumenta-se o risco de doenças associadas, de morte também. Bem, próximo slide. Com relação agora aos fatores de risco, durante todo o processo de diagnóstico deve-se levar em consideração e sempre destacar esses fatores de risco, né, investigar se o paciente apresenta ou não, porque eles podem ocasionar, né, hipertensão arterial, agravar, né, aumentar as chances de que isso ocorra, ou agravar caso a hipertensão já seja estabelecida. Bem, alguns dos fatores de risco que eu destaquei aqui, né, que são os mais comuns, são a idade, né? Já existe um estabelecimento conhecido, né, sobre a questão do avançar da idade e o aumento da prevalência de hipertensão. Então, conforme a idade avança, maior a prevalência de hipertensão entre os indivíduos. A ingestão de sal, né? Sabe-se que a grande ingestão de sal aumenta as concentrações de sódio no organismo, que também está ligado diretamente ao aumento da pressão arterial. A questão do sedentarismo, né? O sedentarismo ele funciona como forma de prevenção, né? Quando você não é sedentário, você pratica exercício físico, você se previne contra o surgimento da doença. Porém, quando você é sedentário, você tem o maior risco de apresentar essa doença. A questão do excesso de peso e obesidade, então pacientes que têm sobrepeso, pacientes que estão obesos, eles têm maior chance de apresentar a hipertensão arterial. A ingestão de álcool também está associada à elevação dos níveis pressóricos, né? Então, quando o paciente ele faz um consumo crônico, né, e elevado de álcool, ele tem mais chances de apresentar hipertensão. Esse consumo crônico seria quando o paciente consome mais de 3 doses, mais de 4 doses por dia, se eu não me engano. Então, o paciente que ele é alcoólatra, o paciente que ele ingere grandes quantidades de álcool ao longo da semana, em grandes doses, ele tem maiores chances. A genética, né, sabe-se que existe uma relação estabelecida, né, quando familiares do paciente apresentam a hipertensão, o paciente tem maiores chances também de desenvolver a doença. Condições socioeconômicas também estão associadas. Diversos estudos têm mostrado que pacientes com menor escolaridade, eles têm maiores chances de desenvolver a hipertensão, e assim como aqueles que apresentam menor renda também. E algumas outras condições clínicas, né, que podem agravar a hipertensão ou levar ao surgimento de comorbidades, né, associadas à hipertensão, como por exemplo, as dislipidemias, né, que associadas à hipertensão podem levar a diversas complicações, como por exemplo ao surgimento de doença coronária, né? Outra condição clínica é a resistência à insulina também, que é associada à hipertensão, também leva a complicações.
doença renal crônica, então ela pode ter como componente de surgimento a hipertensão, mas também pode levar ao surgimento da hipertensão. Bem, com relação à estratificação de risco que eu falei lá no diagnóstico, essa é uma tabela que mostra a associação, né, de fatores de risco, a presença ou não da hipertensão e o seu estágio, mostrando qual risco o paciente tem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares ou renal, né? Então, conforme existe a associação de diversos fatores de risco a essa doença, maior o risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e renais. Com relação à fisiopatologia dessa doença, a hipertensão é uma doença que tem uma fisiopatologia muito complicada. Por quê? Porque é uma doença que a pressão arterial envolve uma série de sistemas para o seu controle, né? Então, existem diversos sistemas envolvidos no controle homeostático da pressão arterial. Eu resolvi destacar os dois principais sistemas, né? Que são o sistema nervoso simpático, que ele funciona como um controle a curto prazo, né? Então, quando o organismo nota um aumento na pressão arterial, ocorre a secreção de norepinefrina, né? Que é um vasodilatador. E quando essa substância é secretada, ocorre o relaxamento do vaso e aí o fluxo de sangue diminui, né? A pressão que o fluxo de sangue exerce sobre a parede do vaso diminui e ocorre a diminuição da pressão. E o outro sistema que eu destaquei aqui foi o sistema renal, né? Que ele funciona como um controle a longo prazo, porque ele está envolvido no controle do volume de fluidos extracelulares, né? Ou seja, ele atua sobre o controle na quantidade de água no organismo, diminuindo ou aumentando a pressão a partir desse controle, né? E também está envolvido na secreção de renina. A renina, ela está envolvida no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que são componentes que também atuam diretamente no controle da pressão arterial, né? E quando ocorre alguma falha nesse processo, né, ou no renal, ou no renina-angiotensina-aldosterona, ou no sistema nervoso simpático, nós temos alterações na pressão. Nesse sentido, possíveis causas de hipertensão arterial incluem a hiperatividade do sistema nervoso simpático, né? Se esse sistema está tendo uma atividade muito intensa, se o sistema renina-angiotensina-aldosterona está superestimulado também, e quando o paciente tem uma dieta pobre em potássio e ou rica em sódio também, porque esses dois componentes, esses dois micronutrientes, eles estão envolvidos também, assim como o sistema renal, na reabsorção e eliminação de líquido extracelular, né, de líquido do organismo. Então, quando esses componentes estão alterados, né, ocorre uma vasoconstrição, né, que é quando ocorre uma diminuição no calibre do vaso, né, então é como se o vaso estreitasse e aí aumenta a força do fluxo de sangue sobre a parede do vaso, consequentemente aumentando a pressão arterial, porque essa pressão arterial ela é calculada por uma função que varia de acordo com a pressão do fluido sanguíneo sobre a parede do vaso. Então, quando ocorre essa vasoconstrição, nós temos
um aumento da pressão arterial. Bem, algumas complicações, são diversas as complicações, né, que podem ser originadas a partir da hipertensão, mas eu destaquei algumas aqui. Primeiramente que Primeiramente que a hipertensão arterial, ela aumenta significativamente o risco cardiovascular global, ou seja, a hipertensão arterial aumenta o risco de desenvolver diversas doenças do coração. Além disso, aumenta-se também o risco de doença coronariana, principalmente quando a hipertensão é associada a alguma dislipidemia. Também ocorre um aumento no risco de acidente vascular encefálico, né, que causa diversas mortes aí por ano no nosso país. E também nós temos um maior risco do desenvolvimento de doença renal crônica, né? Como eu disse anteriormente, ela funciona como um agravante e também pode ser originada a partir dessa doença. Então, quando a pressão sanguínea ela está mais elevada, a chance de ocorrerem danos nos rins é maior, né? Então, nós temos... e aí, a partir desses danos, pode-se ocorrer uma insuficiência renal aguda e caso esse dano persista, né, caso não ocorra um tratamento para o controle da pressão arterial, essa doença pode vir a se tornar crônica, né? Então, por que enfrentar a hipertensão arterial, né? Primeiro que a hipertensão arterial faz parte do grupo das doenças crônicas não transmissíveis, né? Que constituem doenças que são fatores de risco para o surgimento de diversas outras doenças, né? Então, essas doenças crônicas, elas estão associadas a diversas comorbidades e também a diminuição da qualidade de vida, né? Além disso, a hipertensão arterial está diretamente ligada às taxas de mortalidade por doenças do coração. Então, nós sabemos que essas doenças são as que são a maior causa de mortes no Brasil, né, ainda. Então, é importante ter estratégias para enfrentar a hipertensão arterial. Além disso, como eu já disse, existem diversas comorbidades associadas à hipertensão arterial, né? Essas comorbidades, assim como a hipertensão arterial, diminuem a expectativa e a qualidade de vida. Então, são pacientes que vão ter menor qualidade de vida e que vão depender de medicamentos, né? E além disso, de todos os fatores, né, são doenças é uma doença que gera muitos gastos, né? Então, tanto para o Sistema Único de Saúde quanto para o próprio paciente. Por esses motivos, é importante se estabelecer estratégias para o enfrentamento dessa doença. Bem, com relação ao tratamento da hipertensão arterial, existe o tratamento medicamentoso, né, que ele é prescrito pelo médico, né, então composto por medicamentos, entre eles tem alguns medicamentos com função diurética, né, e outros medicamentos com função vasodilatadora. Existem diversos princípios ativos, né? Diversas vias de atuação para esses medicamentos, mas eu destaquei essas duas, né? A outra abordagem do tratamento é o tratamento não medicamentoso, né?
que ele pode ser feito por qualquer pessoa, né? Na verdade, ele é uma forma de prevenção, mas quando a hipertensão já está estabelecida, ele também deve ser feito, porque ele aumenta a expectativa de vida e diminui os sintomas e ajuda no controle da hipertensão. Então, ajuda no controle da pressão arterial, né? Então, ele é uma forma de prevenção primária. E esses dois tratamentos, é importante que eles estejam associados. Óbvio que se o paciente optar por fazer, ele pode muito bem fazer um tratamento apenas medicamentoso, porém é mais indicado que ele associe com um tratamento não medicamentoso, porque vai ser melhor para ele e vai ajudar a controlar de uma maneira mais fácil essa pressão arterial. Com relação ao tratamento não medicamentoso, existem uma série de estratégias. Então, algumas dessas estratégias são o controle e ou perda de peso, que é usado principalmente para pacientes com sobrepeso e com obesidade. Uma alteração do padrão alimentar, né, que é feita com diversas estratégias, né, que eu vou abordar mais adiante com vocês. A prática de exercício físico, né, como eu tinha dito anteriormente, o sedentarismo é um fator de risco e a prática de exercício físico é um fator protetor e é um fator amenizante quando o paciente já é hipertenso. A cessação do tabagismo e a diminuição do consumo de álcool. Tabagismo e álcool são fatores de risco, né? Então, quando o paciente é hipertenso, tem hipertensão estabelecida, é importante que ele entre com estratégias para tentar parar com o uso do cigarro, né? E para diminuir o consumo de álcool, né? Além disso, também é sabido, né, que diversos estudos têm mostrado efeitos positivos do controle da respiração, né? Então, a respiração mais lenta e o controle do estresse ajudam a diminuir significativamente os níveis pressóricos, né? Então, esse último tópico, ele é um tópico que pode ser facilmente alcançado pelo próprio paciente, né? Então, se ele conseguir fazer ele pode conseguir fazer esse controle por ele mesmo, né? Então, mais diretamente, como nutricionista, né? Eu vou abordar o controle ou perda de peso, né? E a alteração do padrão alimentar. Então vamos lá. Com relação à alterações do padrão alimentar, algumas estratégias que são recomendadas, né, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia a adoção de plano alimentar saudável e sustentável. Esse plano alimentar saudável seria o paciente fazer escolhas mais saudáveis, né? Alimentares, e sustentável, que ele consiga manter essas escolhas, né? Então, é importante que não sejam utilizadas dietas muito radicais. Por quê? As dietas muito radicais, elas diminuem a adesão dos pacientes, então menos pacientes vão aderir àquela dieta se você receitar aquilo para ele, né, ou recomendar, e aumenta o número de desistências do tratamento não medicamentoso, né? Então o paciente ele vai falar, não, é muito difícil, eu não consigo, eu cortou muitas coisas da minha alimentação habitual, então eu vou desistir, eu não vou continuar com esse tratamento. Além disso, é importante também a adesão a dietas específicas
com resultados positivos conhecidos, né? Então, algumas dessas dietas são a dieta DASH, a dieta do Mediterrâneo e algumas dietas vegetarianas. Elas estão em cores diferentes por um motivo específico que eu vou abordar a seguir com vocês. Além disso, outra estratégia é o aumento do consumo de alimentos com efeito cardioprotetor conhecido. Então, existem alguns alimentos que possuem sim efeito cardioprotetor, né, que diversos trabalhos científicos, artigos já têm demonstrado essa relação, né? E além disso, outro tópico e um dos mais importantes é a redução no consumo de sódio. Com relação a esse último, né, a redução no consumo de sódio, o sódio ele é um componente do sal de cozinha, né? E o brasileiro ele tem o hábito de fazer consumo elevado de sódio em suas refeições, né? Então o brasileiro coloca muito sal na comida. Estima-se que cerca de 11,4 gramas de sal por dia, quando o recomendado para uma pessoa saudável é no máximo 5 gramas. Para um indivíduo que possui hipertensão arterial, indica-se um consumo máximo de 2 gramas de sal por dia. Esse consumo de 2 gramas de sal por dia tem sido associado em diversos estudos científicos à redução nos níveis pressóricos. Então, quando o paciente ele reduz esse consumo de sal e ele tem efeitos positivos sobre a pressão arterial, então ele vai conseguir controlar com maior facilidade as crises hipertensivas, né? Algumas estratégias para reduzir o consumo de sal são diminuir o consumo de alimentos ricos em sódio, porque nós sabemos que o sódio não está presente somente no sal. O sódio também está presente em diversos alimentos industrializados, né? Como, por exemplo, os temperos prontos. É importante reduzir ou não fazer uso desses temperos prontos. Reduzir o consumo de embutidos enlatados, de salgadinhos. Então, são alimentos que são processados ou ultraprocessados. É aquele alimento que você olha para ele, como por exemplo o salgadinho, e se você olhar para ele, sem ler a lista de ingredientes, você não consegue determinar quais são os ingredientes daquele alimento. Então, é importante fazer a redução do consumo desses alimentos. Além disso, aumentar o uso de condimentos na hora do preparo das refeições. O aumento do uso de condimentos diminui a necessidade do uso do sal na hora do preparo desses alimentos. Então, uma comida bem condimentada, ela vai exigir uma menor quantidade de sal, né? E ela não dá aquela sensação de que a comida está sem gosto, porque muitos pacientes dizem que um dos motivos pelos quais eles não reduzem o uso de sal é porque a comida fica insossa, sem gosto, sem sabor, né? E o uso desses condimentos ajuda a comida a ficar mais agradável ao paladar. Uma estratégia, né, para aumentar o uso de condimentos é o sal de ervas, né? O sal de ervas é uma mistura entre sal e diversos condimentos, né? Uma menor quantidade de sal e uma maior quantidade de diversos condimentos, né? Existem diversas receitas de sal de ervas, diversas disponíveis na internet. Eu optei por trazer uma para vocês, né? Para demonstrar, né? Então, é uma receita composta por 2/3 de xícara de sal grosso, né? Xícara de chá de sal grosso, 1 xícara de chá de orégano, 1 xícara de chá de alecrim, 1 xícara de chá de salsinha desidratada e 1 colher de sopa de manjericão desidratado.
Então, essa receita, você vai bater tudo no liquidificador e conservar em um pote em ambiente seco. E aí você vai fazer o uso desse sal para temperar a comida, né? O paciente deve fazer uso desse sal para temperar a comida, que vai exigir uma menor quantidade de sal, né? E vai deixar a comida mais agradável ao paladar, né? Maior palatabilidade. Com relação às dietas que eu tinha falado lá anteriormente, né? Que são dietas específicas. A mais recomendada é a dieta DASH. Eu coloquei ela em verde porque ela é a mais recomendada e, teoricamente, é a mais fácil de ser alcançada, né, de ser cumprida. Ela é uma dieta que apresenta alto teor de consumo de frutas, hortaliças e laticínios, com baixo teor de gordura. Então, são laticínios, então é como se fosse o leite desnatado, queijos com pouca gordura. Além disso, inclui a ingestão de cereais integrais, frango, peixe e frutas oleaginosas, né? Tem a categoria das frutas oleaginosas. Importante, ela também preconiza a redução da ingestão de carne vermelha, de doces e de bebidas açucaradas. Ela é rica em potássio, cálcio, magnésio e fibras e contém quantidades reduzidas de colesterol, gordura total e saturada. Como é uma dieta muito rica em frutas e hortaliças, né, ela consequentemente vai ser rica em micronutrientes, né, que são as nossas vitaminas e minerais. E além disso, também é rica em fibras, por ser rica em hortaliças, né, em produtos de origem vegetal. E ela está associada a uma redução significante nos níveis pressóricos, né, e ela é a mais recomendada. Já a dieta do Mediterrâneo, ela também é rica em frutas, hortaliças e cereais integrais, porém possui grandes quantidades de azeite de oliva, né? Que é uma fonte de gorduras monoinsaturadas, né? Que é considerada uma gordura boa. E inclui o consumo de peixes e oleaginosas, além da ingestão moderada de vinho. Apesar da limitação de estudos na área, a adoção dessa dieta parece ter efeito hipotensor, desculpa. Então, por que ela está em amarelo, né? Eu coloquei em amarelo para ter atenção, porque é uma dieta que ela já é mais difícil de ser alcançada. Por quê? Porque é uma dieta de um hábito que não é o do brasileiro, né? Ela é de uma região europeia, né? Então, assim, é uma dieta com muito azeite, né? Peixe, que não é o brasileiro, infelizmente, apesar de ter um litoral muito extenso, não tem tanto o hábito de fazer o consumo do peixe, né? Mas é uma dieta importante, né? E a adesão dela também mostra efeitos positivos na redução dos níveis pressóricos. Com relação às dietas vegetarianas agora, ela está em vermelho por quê? Porque ela é muito mais restritiva e, como eu tinha dito anteriormente, dietas restritivas favorecem a desistência do paciente, né? Favorecem que o paciente não tenha aderência ao tratamento não medicamentoso, né? Mas é importante ser destacada. É uma dieta que preconiza o consumo de alimentos de origem vegetal, né? Em especial frutas, hortaliças, grãos e leguminosas. Excluem ou raramente incluem carne, em algumas incluem laticínios, ovos e peixes, né? Essas dietas têm sido associadas com valores mais baixos de pressão arterial. Então, as dietas vegetarianas, né? Existem diversos tipos de dietas vegetarianas. Algumas são constituídas apenas por frutas, outras são constituídas
A dieta ovo-lácteo, por exemplo, ela apresenta a presença de laticínios e ovos, né? Outras incluem peixes. Então, assim, apesar, é uma dieta mais restrita, porém ela apresenta valores favoráveis com relação à diminuição da pressão arterial, né? Então, por isso, ela deve-se ter muita atenção quando se recomenda isso a um paciente, né? Na maioria das vezes é importante destacar a questão do consumo de carne moderado, né? Mas nunca recomendando, nunca dizendo para o paciente excluir aquilo, né? Então, apesar de eu ter apresentado essas 3 opções, né, de dietas que são recomendadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, e pelas diretrizes de hipertensão, é importante apegar-se às recomendações gerais, né? Então, as recomendações para se ter uma alimentação saudável. Então, algumas dessas recomendações são: aumentar o consumo de frutas e hortaliças. Quando se aumenta o consumo de frutas e hortaliças, consequentemente se aumenta o consumo de micronutrientes, minerais, né? Então, de vitaminas, minerais e fibras, que têm efeitos positivos na redução dos níveis pressóricos. Deve-se também diminuir o consumo de gordura de origem animal. E associada a isso, né, dar preferência para carnes magras sem gordura aparente. Então, quando for optar por uma carne, optar sempre por aquelas que não apresentam a gordura aparente, né? Retirar a pele do frango, por exemplo, porque tomando esse passo já se diminui os riscos de hipertensão e de comorbidades associadas à hipertensão. Deve-se também aumentar o consumo de cereais integrais, né? Que são cereais que apresentam uma liberação mais lenta, né, da energia no organismo, e são ricos em fibras, né? Então, esse processo ajuda, além de ser rico em fibra, ele também é rico em alguns micronutrientes, né, que são importantes para o controle da pressão arterial. E esse processo ajuda na contenção dos níveis elevados de pressão, né? Aumentar o consumo de laticínios com baixo teor de gordura. Esse tópico ele é baseado principalmente na dieta DASH, né? Porque ela apresenta um alto consumo de laticínios com baixo teor de gordura, né? E com isso, e associado à vitamina D, né, tem tido bons resultados sobre os níveis pressóricos. Como eu disse anteriormente, o brasileiro não tem o hábito, né, de consumir grandes quantidades de peixes, né? Porém, é importante aumentar o consumo de peixes de água salgada e profundas, né? Como, por exemplo, a sardinha. E quando um paciente chegar ao serviço, né, na unidade básica, perguntando, querendo tirar dúvidas, recomende, porque são carnes que não são... É uma carne que não é tão cara, né? Uma proteína que não é tão cara, comparada a outras proteínas, se você for fazer essa comparação. Hoje em dia existem tipos de peixe que são muito mais baratos do que carne, né? Então, quando você aumenta o consumo desses peixes, né, você também aumenta, você fornece para o seu organismo micronutrientes que a gente tem pouco acesso, né, a eles,
Então, você oferece, por exemplo, aumenta, por exemplo, o aporte de ômega 3 para o seu organismo, né? Que a gente vai ver mais adiante, que também é um fator protetor, né? Então, é isso com relação ao peixe. Outras recomendações são reduzir o consumo de frituras, né? Porque quando você faz uma fritura, é um alimento que vai ficar submerso em óleo e, consequentemente, vai absorver grande quantidade de óleo, né? Que a gente já viu anteriormente que tem que ser reduzido o consumo de óleo, né? Então, reduzir esse consumo, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, como eu já havia dito anteriormente, na questão do sódio, é importante fazer a redução do consumo de alimentos ultraprocessados, porque além do sódio, eles têm diversos outros componentes que favorecem não só a hipertensão arterial, como diversas outras doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes, por exemplo, ou diabetes, por exemplo. Além disso, é importante também reduzir o consumo de doces e bebidas açucaradas, porque também está associado a resultados positivos sobre os níveis pressóricos. E também é importante reduzir a ingestão energética diária, isso no caso se for necessário, né, a redução ponderal, no caso, quando é necessário a perda de peso, principalmente para aqueles pacientes que são obesos e que apresentam sobrepeso, né? Porque já é sabido que o IMC, né, o índice de massa corporal, ele tem uma ligação direta com a hipertensão arterial. Então, quanto mais elevado o índice de massa corporal, maior a chance e maior a prevalência de hipertensão arterial. Então, para isso, né, para reduzir a ingestão energética diária, é importante se fazer escolhas alimentares mais saudáveis. E quando eu me refiro a isso, eu não estou falando diretamente de um plano alimentar específico. Estou falando de realmente reeducação alimentar e optar por alimentos de origem, principalmente hortaliças, né, frutas, aumentar o consumo, que a gente sabe que é pouco, dar preferências aos grãos integrais, né, diminuir, aumentar a ingestão de água. Então, são hábitos gerais, mas que podem sim produzir uma perda de peso. Além disso, como foi dito aqui anteriormente, uma das estratégias para combater a hipertensão é fazer uso de alimentos com efeito cardioprotetor. Alguns desses alimentos são o óleo de peixe, como eu já falei anteriormente, né? Que são ácidos graxos ômega 3, né? Que é uma gordura insaturada. Então, esse ácido graxo ômega 3 tem sido associado a um efeito cardioprotetor, né? Então, ele faz bem para o coração e tem sido associado a reduções na pressão arterial. Reduções leves, mas importantes. Além disso, fibras, né? Então, frutas, verduras e cereais, né? Que tem grandes quantidades de fibra, também tem sido associados a um efeito cardioprotetor. Além disso, a fibra, ela contribui para diversos outros, né, sistemas do organismo. Além disso, oleaginosas, né? Laticínios e vitamina D, alho, chocolate amargo e chá verde. São alimentos que foram estudados e que apresentaram efeito cardioprotetor,
e reduções perceptíveis, apesar de não tão significativas, nos níveis de pressão arterial. Bem, a questão do alho, né, ele é rico em compostos bioativos, né, como a alicina, por exemplo, que possui, além de possuir efeito cardioprotetor, também possui efeito antibiótico, né? O chocolate amargo, né, e o chá verde, que são ricos em polifenóis, né, que são substâncias que também demonstraram efeito cardioprotetor, e as oleaginosas, né, que também são ricas em substâncias que têm demonstrado significativa redução nos níveis de pressão arterial. Outros nutrientes que possuem efeito cardioprotetor são potássio, magnésio e cálcio. Nós já havíamos falado anteriormente do cálcio, né, que tem sido associado a uma redução importante, né, que está muito presente lá na dieta DASH, né. O potássio, ele ajuda a prevenir e controlar. Então, dietas ricas em potássio ajudam a prevenir, né, o surgimento da doença. E quando a doença já está estabelecida, dieta rica em potássio, ela ajuda a controlar, né, devido à questão da bomba de sódio e potássio, que eu já mencionei anteriormente. Algumas fontes de potássio, né, banana, folhas verde escura, leite também. A questão do magnésio. O magnésio, alguns estudos têm demonstrado que ele tem efeito vasodilatador no organismo. Então, esse magnésio com efeito vasodilatador, ele ajuda a diminuir os níveis pressóricos, sim, porque quando o vaso se dilata, a pressão do sangue exercido sobre a parede do vaso diminui e, consequentemente, a pressão arterial diminui também. Fontes desse magnésio são cereais integrais, né, algumas oleaginosas. Então, assim, essa imagem do meio aqui são fontes de magnésio. Algumas folhas verde escuro também são ricas em magnésio. O cálcio. O cálcio, ele está relacionado à menor incidência de AVC, né? E também a redução dos níveis pressóricos, porque ele é um micronutriente que atua na questão também do controle de fluidos no organismo, né? Na verdade, ele atua em diversos pontos do organismo, né? Não só nos ossos, né? Porque famosa e conhecida a importância do cálcio para os ossos e para os dentes, né? Mas ele tem uma importância muito grande na função cardiovascular. Então, fontes de cálcio são os laticínios, né? Principalmente os laticínios, mas também algumas folhas verde escuro, né? Como, por exemplo, couve, mostarda, rúcula, são fontes de cálcio. Então, eu espero que tenha sido esclarecedor, né? Que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas e demonstrar a importância do tratamento não medicamentoso, né, no combate à hipertensão arterial. Então, eu queria agradecer muito a atenção aos que me acompanharam. E é isso, e essas são as referências utilizadas para a elaboração da aula. É isso, muito obrigada.